Bom dia a todos. Você que já está entrando aí na nossa aula da EBD, vai compartilhando essa nossa aula, esse tema tão importante, tão rico, tão atual e essencial. Vai divulgando para outras pessoas. Estou vendo aqui algumas pessoas, a Renata, a irmã Irene, o irmão Dica, a irmã Carla, Camila, pastor Norton, Neriane, Débora. Sejam todos muito bem-vindos, viu, gente? Vai ajudando a divulgar, compartilhando. O pendrive. Mano, cita sobre o culto hoje à noite, que as inscrições ainda estão abertas. Um recadinho importante, irmãos, aqui. Hoje à noite nós teremos o nosso culto aqui presencial. Os irmãos sabem como está funcionando o esquema para a gente estar assistindo o curso. Você tem que acessar a página da IBNE no Instagram. Tem o link lá para você preencher o formulário e se inscrever para o culto. Ainda temos vagas. Ajude a divulgar que tem vagas ainda disponíveis. Então, se você não fez sua inscrição, faça. Venha participar, venha cultuar ao nosso Deus conosco. Irmão Zé Luiz, acabou de entrar aí também. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Irmã Irene, amém. Minha irmã, que Deus fale conosco nessa manhã. Precisamos, dependemos da graça e da misericórdia do nosso Deus. Irmã Geni, a Cabral, escola de música, que está sendo representada aí pela Babi e pelo Ed. Então vamos fazer uma oração, irmãos, para iniciarmos aí a nossa aula. Irmã Fábia, sejam todos muito bem-vindos. A Cissa, minha amada esposa, e você que entrou, vai divulgando essa aula, vai compartilhando aí com seus amigos, familiares. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome de Jesus, nessa hora nós nos colocamos diante do Senhor. De antemão te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, iniquidades, transgressões. E Pai, pedimos que o Senhor venha conduzir essa aula hoje, para que o Teu Santo Espírito venha trazer aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos falar, Senhor. Não aquilo que achamos, não aquilo que pensamos, mas aquilo que devemos viver, pensar e agir à luz da Tua Santa Palavra, Senhor. Queremos pensar como Jesus pensaria. Queremos pensar e enxergar o mundo pela ótica da Tua Santa Palavra, que é o nosso livro de fé e é aquilo que tem a maior autoridade sobre as nossas vidas. Então, Senhor, nos leva para este lugar de aprendizado, de reflexão, de mansidão, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vocês viram aí a gente divulgando no culto do último domingo, no decorrer da semana, acerca do tema que nós vamos tratar hoje na nossa escola bíblica dominical. Um tema tão importante, um tema que de fato nós precisamos enfrentá-lo e discorrer sobre ele. E este tema é o cristão e a política. E tem uma pergunta que vamos conversar? Nos últimos anos, nós vimos aí uma enxurrada de escândalos e corrupção e muitas coisas que já faziam parte da cultura do nosso país, mas que se tornaram ainda mais claras, ainda mais visíveis. E obviamente que diante deste contexto, um sentimento de desconfiança, de insegurança, de incerteza, varreu a nossa nação. Pessoas
se desiludiram com o tema política, pessoas que, igual uma irmã mandou uma pergunta aqui pra gente, um comentário, tomou nojo de política, tomou nojo de discorrer a respeito do assunto. E neste contexto é que o tema ele se torna ainda mais aplicável, porque embora tenhamos decepções, embora tenhamos passado por momentos de muito escândalo, nós não podemos simplesmente ignorar algo que faz total diferença em nossas vidas e na vida de nossa família. E com certeza esse tema não é um tema fácil, não é um tema tão simples, porque ele mexe muito com convicções muito pessoais, ele mexe muito com a nossa sensibilidade, com aquilo que aprendemos ao longo da vida, com as nossas experiências particulares. Só que antes de tudo, o que eu quero deixar claro aqui nessa aula, e talvez você até veio aqui assistir essa aula esperando isso, talvez você imagina que hoje nós vamos falar contra o político A, o político B, falar a favor do governante A, o governante B, falar mal da esquerda, falar mal da direita, mas eu quero te adiantar que nós não faremos isso nessa aula de hoje. Nós não iremos aqui polarizar a nossa aula adotando tal visão política como a correta. O que nós faremos aqui é estudar e refletir acerca de como a igreja, de como que nós cristãos devemos lidar e nos relacionar com o tema política. Então talvez você até tenha se frustrado nesse sentido, achando que haveria um posicionamento, mas nós não faremos isso aqui. Nós vamos estudar à luz da Bíblia qual a ótica que nós devemos ter e quais as ações que nós devemos ter acerca deste assunto. E é importante ressaltar, irmãos, que uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, estou falando aqui em especial para a igreja, porque a Bíblia é o livro de fé e prática da igreja, dos filhos de Deus, dos cristãos. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, toda a nossa maneira de ver e de nos relacionar com as nossas questões, a forma com a qual nós enxergamos o mundo, ela passa então a passar pelo crivo de Jesus. Jesus é a forma perfeita na qual o Espírito Santo vai nos modelando e nos amoldando para que dia após dia a gente venha agir mais como Ele, pensar mais como Ele e lidar com as nossas emoções, com os nossos relacionamentos e com as questões que permeiam a nossa mente pela ótica de Jesus, agindo como Jesus agiria. Então a nossa aula vai girar neste contexto. Vai ser um pensamento bíblico, uma reflexão bíblica acerca de como que nós, cristãos e igreja, devemos lidar e nos relacionarmos com a política. Então, para a gente introduzir essa aula, que será baseada em perguntas, eu quero aqui levantar a primeira pergunta introdutória. O que é política? A política ela pode ser definida, mais dentro do nosso contexto, como a arte de governar. E se tratando de uma forma mais pessoal, a gente pode definir a política como sendo as diretrizes pelas quais nós organizamos e monitoramos a nossa vida e as nossas relações. Se tratando deste contexto do Estado para com as nossas vidas, é a forma como o Estado administra através de diretrizes que este Estado adota o nosso país, a nossa cidade e tudo aquilo que faz parte do bem comum. Obviamente, devendo visar o bem de todos. E um fato muito interessante é que na Grécia Antiga, há mais de 2.500 anos atrás, a pessoa que se preocupava com o bem-estar de todos, a pessoa que olhava para a cidade na qual habitava com um olhar de cuidado, com um olhar que tinha por intenção
é melhorar aquela cidade para o bem comum, essa pessoa ela era chamada de político. Então, o político ele está muito relacionado na etimologia da palavra a essa pessoa que tem um olhar de cuidado para o local onde está, para a cidade onde está, para o país onde está, visando ali trabalhar e desenvolver em conjunto os parâmetros necessários para que aquele país ou aquela cidade local se torne cada dia melhor para todos. Então, é muito interessante a gente trazer aqui essa definição. Uma segunda pergunta que nós poderíamos levantar é: política se discute? É interessante que, devido à polarização que existe nos dias de hoje, ou quando eu falo de polarização, é o mesmo que falar em separação, em extremos. Devido aos extremos que existem nos dias atuais, quando a gente fala sobre discutir política, muitas pessoas associam a brigar, a levantar a voz, a uma discussão ali de forma calorosa, de uma maneira ali em que as partes estão fervendo ali entre si. Mas a palavra discussão, ela significa argumentar ou trocar informações com outros indivíduos para que essas informações ou essas opiniões sejam lapidadas até que se chegue a um acordo entre as partes. Então, por isso que nós podemos dizer que política se discute sim. E é importante discutirmos política, mas discutirmos de maneira mansa, conforme a Bíblia nos orienta, lá em 1 Pedro, quando a gente vai tratar, por exemplo, de defesas de questões da nossa fé. A palavra de Deus nos orienta a defender a nossa fé, por exemplo, com mansidão, defender em amor. Então, no contexto político, quando a gente vai iniciar uma discussão, se a gente tem maturidade para isso, a gente deve buscar um crescimento mútuo entre as partes e não um confronto. É uma troca de ideias que visa lapidar essas ideias para que as duas partes cheguem a um acordo. Então, nesse sentido, é importante a gente discutir política. Porque quanto mais a gente discute, quanto mais a gente discorre sobre o tema, à luz da palavra de Deus, mais a nossa visão e as nossas opiniões vão sendo amoldadas pela palavra. E no contexto de igreja, quanto mais a igreja busca em conjunto, como corpo de Cristo, pensar biblicamente, os conflitos desnecessários vão diminuindo a partir do momento que a gente passa a ter mais pontos de convergência do que de divergência. Tem uma frase muito conhecida do maior evangelista do século XIX, um pastor batista chamado Charles Spurgeon, e ele diz o seguinte: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Spurgeon aqui, ele era muito claro nas suas palavras, muito enérgico na sua maneira de posicionar, mas de fato isso é algo que tem uma tendência a acontecer. Quanto menor o nosso esclarecimento e a nossa liberdade e disponibilidade para discutir assuntos importantes, há uma tendência que aquilo que é errado avance, e pelo fato dos bons ficarem calados, esse mal vai se avançando e prosperando a cada dia mais e mais ali na sua área, tendo um sucesso. Então, por isso que nós podemos dizer que se discute sim, política se discute. E à luz da palavra de Deus, de uma forma saudável, de uma forma amorosa, como a gente está fazendo aqui nessa manhã, buscando uma reflexão saudável. E temos política na Bíblia? A Bíblia tem política? Algumas pessoas chegam a dizer, equivocadamente, que a Bíblia não trata de política, que isso é uma questão terrena, que a palavra de Deus é focada somente no reino de Deus, que não é dessa terra e que nós somos peregrinos. Mas a Bíblia é recheada de política.
do Antigo ao Novo Testamento, nós vemos política na Bíblia. No Antigo Testamento, nós vemos homens de Deus que foram levantados e exerceram seus papéis como governantes e foram grandes abençoadores da nação de Israel e das nações pelas quais passaram. Citando alguns bons exemplos nesse sentido, nós vemos Neemias, que foi responsável aí pela reconstrução de Jerusalém, pelo resgate de valores morais, de valores religiosos, de diversas questões ali que envolviam a nação de Israel. Neemias, que é um grande exemplo do Antigo Testamento nesse aspecto. Nós vemos a figura de José, que ajudou aí a acabar com a fome de muitas pessoas no mundo, através da sua administração ali no Egito como segundo governador. Nós vemos Amós, que se levantou ali como uma voz profética no reino do norte de Israel, e ali na sua voz profética, ele denunciou, entre outras coisas, a corrupção da liderança de Israel ali do reino do norte, a corrupção de nações vizinhas, de Judá. Ele denunciou a opressão aos pobres que eram feitas. No Novo Testamento nós vemos Jesus falando sobre política, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre política, nós vemos Pedro falando sobre política. Então, a Bíblia está recheada de política. Então, não caia neste papo de que política não tem a ver com Bíblia, de que não deve ser tratado pela igreja. Nós precisamos tratar, sim, e enfrentar isso. E é algo que está na Bíblia. A Bíblia, do início ao fim, está recheado de questões políticas. Conspirações que aconteceram em palácios, diversas situações que nós poderíamos citar aqui e que mais adiante nós vamos até trabalhar alguns exemplos. E neste contexto, então, o cristão ele deve se interessar e se envolver com política. O irmão Robson, ele me mandou um comercial, com licença. O irmão Robson, ele mandou um comercial do Burger King, e esse comercial muito interessante. Eles fizeram uma pesquisa com pessoas que declararam que anulariam os seus votos. E então eles colocaram uma grande urna ali na rua, eles iam lá, apertavam os botões, e ali eles falavam que não queria votar em ninguém diante do contexto político. Conforme eu disse aqui no início da aula, esse cenário de corrupção que se tornou tão forte e tão visível no nosso país, promoveu muito isso na vida das pessoas. E nesse comercial, então, eles decidem ali votar em branco ou anular ali os seus votos. E ao final de tudo, eles recebem um hambúrguer. E nesse hambúrguer não havia nada, só tinha somente o pão e algumas outras coisas lá. E quando eles morderam o hambúrguer, eles não gostaram. E a moral desse comercial era o seguinte: olha, quando você não escolhe, você coloca na mão do outro o poder de escolher por você. Então, se você não escolhe depois, fica até complicado para você reclamar pelo fato de não ter escolhido. E quando nós decidimos não escolher, nós devemos saber que, até filosoficamente falando, não escolher também é uma escolha. É uma escolha de abrir mão e colocar na mão do outro uma responsabilidade que é de todos nós. Então, não quero aqui falar contra quem vota em branco ou quem vota em nulo, mas eu acredito seriamente que mesmo diante de dois candidatos que não me agradam da maneira que deveriam, eu acho que tem menos pior. Usando aqui uma linguagem até errada e equivocada, mas tem um que é menos ruim nesse contexto. Então, quando a gente abre mão como igreja de votar, de escolher, de avaliar, de analisar, a gente coloca na mão do outro uma responsabilidade. E quando a gente faz isso, é a mesma coisa que a gente está dizendo: olha, escolhe para mim quem vai governar o meu filho, quem vai trazer para a minha cidade os valores que quiser trazer, pode escolher. Então, quando a gente abre mão disso, a gente está abrindo mão de todo um contexto e um cenário envolvido ali nos candidatos.
Então, o nosso dever, irmãos, nesse sentido, a gente deve se interessar, a gente deve buscar pesquisar, estar por dentro, para a gente fazer a melhor escolha possível. Então, não abra mão, não coloque na mão do outro a sua responsabilidade. Escolha com o crivo da palavra, buscando o direcionamento de Deus. Não abra mão disso. E uma das primícias da vida cristã é fazer o bem. Então, portanto, automaticamente, para fazermos o bem ao longo de nossas vidas, em algum momento a gente vai se deparar com algum contexto político. E para fazermos o bem, se tratando deste contexto, a gente precisa se interessar. Para a gente fazer a diferença, para a gente escolher da melhor maneira possível. E tem uma frase que é muito dita pelos antigos, é que os ausentes nunca têm razão. Aqueles que estão ausentes, eles nunca têm razão. É muito comum, às vezes, na faculdade, quando a gente vai fazer algum trabalho em grupo, né, o trabalho ele é de 4 pessoas, às vezes um só faz, ou 2 fazem, e quando está tudo pronto, vem aquele cara que não fez nada e quer falar, olha, mas eu não concordo com isso, mas esteve ausente. Como que você vai opinar sobre algo que você não participou, que você sempre esteve ausente? E Deus ele não nos chama para inércia, ou para ficarmos parados diante de tudo que está ocorrendo. Deus ele nos chama para sermos pessoas ativas. E para fazermos o bem, precisamos escolher, precisamos avaliar, precisamos nos interessar, precisamos nos preocupar. Vocês lembram do significado da palavra político? É aquele que olha para a cidade, visando o bem de todos. E a igreja tem essa missão. Olhar para a cidade, procurando ver onde pode melhorar, em quem votar. É alguém da região, alguém que vai contribuir, que não vai. O cristão ele deve se interessar. E devemos orar a Deus para que os nossos jovens que possuem vocação, possuem preparo, adentrem a política. Pessoas com caráter, pessoas que valorizam a moral cristã, valorizam os valores de Cristo. Devemos orar por isso, para que mais pessoas verdadeiramente vocacionadas e preparadas na igreja se levantem. Então, uma frase que é dita nesse comercial lá do Burger King, que eu achei bem interessante, eles falam o seguinte: quando alguém escolhe por nós, não temos o direito de reclamar depois. Então pense bem ao abrir mão de se envolver, ao abrir mão de votar, de falar algo. Depois da aula a gente vai tentar postar esse vídeo no Instagram da igreja. Ótimo. Gabriel está falando aqui que depois da aula a gente vai tentar postar esse vídeo aí para que vocês vejam esse vídeo desse comercial, que é muito interessante. E nesse sentido, irmãos, Martin Luther King também, ele tem uma frase, né, pelo menos essa frase é atribuída a ele, que ele fala o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, quando nós nos calamos e nos desinteressamos, nós damos voz ao mal. Quando a igreja se cala, quando nós não nos posicionamos em amor, nós damos voz sim aos maus. Nós permitimos que o mal grite sem a gente fazer nada. E nesse sentido, lá em Provérbios 29, 2, para deixar bem claro a importância dessas escolhas, vai dizer que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então que a graça de Deus nos capacite e que Deus levante homens justos nessa nação e que nós jamais venhamos ser pessoas desinteressadas e inertes em relação a isso. E nesse sentido ainda, como deve ser a nossa relação na condição de igreja com a política? Ao longo da palavra de Deus nós vemos algumas ações que Deus nos manda ter para com as autoridades e para com o Estado, né, nesse relacionamento. Uma das orientações está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 1 e 2. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens,
em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Um dos papéis da igreja é de orar pelas autoridades constituídas, é orar pelos governantes, para que Deus incline o coração deles ao seu coração, para que Deus incline o coração deles à sua voz. Nós não podemos negligenciar isso. Agir é super importante e orar é super importante. Em Romanos 13, e em 1 Pedro capítulo 2, a palavra de Deus vai nos dizer e nos deixar claro que o governo civil, ele possui a atribuição de dar louvor ao bem e oferecer a punição ao mal. Então, quem está nessa posição, nós precisamos cobri-los de oração, até para que vivamos em paz, conforme este mesmo versículo que nós dissemos aqui nos traz, para que vivamos em paz, para que tenhamos liberdade, para que vivamos de forma mansa. Porque as autoridades, elas são esse ministro de Deus para promover justiça e para louvar ao bem. E não nos basta também, irmãos, conforme eu até disse aqui num tópico anterior, somente orar, nós precisamos agir. E a ação é algo extremamente importante, porque infelizmente nós vivemos em um contexto em que muitos extremos vão surgindo. E dentro da igreja também existem aqueles que oram e jejuam muito a favor da nação e em contrapartida possuem pouca ação, no sentido de se posicionar, no sentido de ter clareza ou demonstrar com clareza as suas convicções. E de outro lado também, às vezes, temos umas militâncias que agem muito, mas que não oram. Então, o cristão, ele deve ser equilibrado neste aspecto. Ao mesmo tempo que devemos orar, devemos agir, devemos exercer o nosso papel social, devemos ter uma vida equilibrada nesse sentido, e sempre que tivermos oportunidade, diante dos diferentes posicionamentos políticos que surgem ao nosso redor, nós devemos agir conforme lá em Filipenses 2,15, deixando que o brilho de Cristo resplandeça em nós, para que a gente trate essas questões em amor e à luz da palavra, e não com arrogância, não com brigas, mas sim de uma maneira que a gente consiga expor o Evangelho e expor a palavra sem ferir a opinião de outrem. Então, é importante termos vida de oração, intercessão, entrega, mas também termos ação. Nós citamos aqui homens que tiveram muitas ações importantes. Falamos de José, que foi usado por Deus para alimentar muitas pessoas em um período de fome. Falamos de Neemias, que foi um resgatador de valores morais, espirituais e civis de Israel. Homens que agiram, que não ficaram só na oração. Nós temos o profeta Amós, que se levantou ali como voz profética, denunciando a corrupção na nação, denunciando a opressão dos pobres. Então, como igreja, nós não devemos nos calar. Não é errado participarmos de movimentos justos, de greve, que é algo que a Constituição nos garante, participarmos de eventos nas nossas comunidades que visam trazer melhorias, mas isso tudo de uma forma respeitosa e à luz da palavra, que é algo muito comum também, que é importante a gente tratar aqui, é que, por vezes, eu vi muitos cristãos tratando com desrespeito aqueles que estão ali exercendo o papel de governança. O desrespeito não faz parte da vida cristã. Nós devemos sim apontar, tratar com rigor, requerer justiça, mas sempre de forma respeitosa. De uma maneira que não venhamos desonrar os valores do Evangelho. Então essa relação de respeito deve estar também na vida da igreja, entre a igreja e os governantes. E continuando nesse sentido, a igreja ela deve estar vinculada
ou ter o seu nome associado ao Estado ou a um político? Jesus ele trata isso de uma forma muito clara lá em Mateus capítulo 22, dos versículos 20 ao 21. Quando Jesus é questionado a respeito da licitude ou da validade de se pagar tributos a César. Jesus ele resume isso dizendo, olha, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Ali, Jesus ele deixa de uma maneira muito clara, separada, de que a esfera civil ou o reino civil, ele não deve se misturar com o reino de Deus. Em qual sentido? O reino de Deus ele não deve estar subjugado ao reino civil, ao Estado. No sentido de que o reino de Deus ele passa a obedecer e a seguir as diretrizes do Estado e não da palavra de Deus. Nós vimos isso ao longo da história, quando igreja e Estado se uniram, e vimos que isso não deu muito certo. Isso resultou em uma ditadura religiosa que culminou em sérias consequências para a humanidade, que culminou em violência, em falta de liberdade religiosa, em falta de liberdade de expressão. Então, nesse sentido, a igreja e o Estado não devem caminhar vinculados. Deve haver essa relação de respeito, de oração e de ação por parte da igreja, mas não deve haver vínculo do Estado com a igreja. O Estado no nosso país, ele é laico. O que isso significa? A palavra laico significa leigo, que é o oposto de sacerdote. O Estado laico ele não possui um sacerdócio religioso, ou o Estado laico ele não é confessional. Ele não tem uma confissão de fé. Isso significa não que o Estado é ateu, que é o que a gente vai falar, mas que o Estado não confessa ou não tem uma religião particular, como aconteceu no Império Romano com Constantino, quando Constantino se declarou convertido ao cristianismo e passou a adotar o cristianismo, que trouxe consequências drásticas futuramente, como a religião oficial do Império Romano. Então, nesse sentido, a igreja não deve estar vinculada ou submetida ao Estado nas suas questões eclesiásticas, nas suas questões internas. O nosso rei, aquele que nos direciona e que dá as diretrizes para nós, é o nosso Senhor Jesus e a sua palavra. Só para a gente ter uma noção, por volta do ano de 1400, surgiu o que nós chamamos de o padroado, que veio a ser consolidado mesmo em 1514 pelo Papa Leão. Mas esse padroado era o seguinte, era o direito que o imperador de Portugal tinha de intervir, inclusive na nomeação dos cargos eclesiásticos dentro da igreja. Ou seja, o imperador é quem escolhia aqueles que ocupariam os cargos dentro da igreja. Então a gente vê aí a gravidade disso, né? E vemos aí um motivo pelo qual essa relação Estado e igreja não deve se dar além do que a Bíblia se propõe. Deve haver essa separação conforme ensinou o nosso Senhor Jesus. E neste contexto, alguns cristãos almejam governantes que venham impor a religião cristã ao país. O Estado também não deve impor uma religião. Alguns crentes almejam isso e querem isso. Eu quero um governante cristão que vai impor essa religião ao país, que vai impor essa grade em todas as instâncias da educação. Mas nós já vimos também ao longo da história que isso daí é o equivalente também a uma ditadura religiosa. Nós vemos países, por exemplo, que adotam uma religião específica, como por exemplo países islamistas, nos quais nós não temos liberdade para nos expressarmos e pregarmos o Evangelho, porque o Estado ele confessou ali uma religião particular e impôs à população daquele país que aquela população siga a religião X ou Y.
Então, um erro que é cometido, por incrível que pareça, por algumas pessoas na igreja, é achar que um governante tem que impor uma religião, tem que impor um currículo religioso em todas as esferas da sociedade. E nós não devemos defender isso ou tratar isso. Até porque o cristianismo, ele nasce em um contexto de liberdade, na qual o ouvinte ouve o evangelho, e então a partir desse ouvido ao evangelho, ele dá lugar ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus traga salvação, arrependimento e regeneração. Se é imposto, não é evangelho. Se é obrigatório, não é evangelho. Não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. E além disso, tem um outro ponto muito importante, é que quando a igreja almeja isso, ela quer passar para o Estado um dever que é dela. Ela quer que o Estado imponha a religião e faça o papel que Cristo deu à igreja de evangelizar, de pregar a boa nova, de pregar o evangelho. Então, neste contexto, nós não devemos defender a ideia de que o Estado deve impor ou excluir uma religião. E nesse sentido de excluir, nós temos a diferença entre o Estado laico e o ateísmo de Estado. O Estado laico é o Estado no qual nós nos encontramos, no qual o Estado não declara uma religião particular, não impõe uma religião, e no qual há a liberdade da expressão religiosa em todos os locais públicos da sociedade, inclusive na Câmara dos Deputados. Qualquer um que quiser chegar ali e expor a sua fé, ele tem essa liberdade para fazer isso, porque o Estado é laico. Muitos acham que o fato do Estado ser laico é a não permissão de alguém se posicionar publicamente de maneira religiosa ou com princípios religiosos. Mas é justamente o fato do Estado ser laico que nos dá essa liberdade. E o ateísmo de Estado, que é o que alguns querem, o que alguns almejam, é o fato do Estado ir contra toda e qualquer religião. O Estado não é só laico, mas ele é ateu. Ele promove a descrença, ele promove o ateísmo. Ele exclui ali da sua nação elementos religiosos importantes e culturais, para que nenhum desses elementos façam parte do contexto daquele país. Então, devemos ter muito cuidado nesse sentido, porque algumas pessoas gritam, olha, o Estado é laico, mas o que eles querem é um ateísmo de Estado. É uma falta de liberdade e nos posicionamentos cristãos e uma falta de liberdade religiosa, ao ponto de defenderem que ninguém pode posicionar publicamente com argumentos religiosos, que é algo totalmente absurdo e que não deve aí fazer parte e integrar o nosso país. Então há essas diferenças. O Estado, a igreja não deve estar vinculada ao Estado. A igreja não deve defender que o Estado impõe uma religião específica, ainda que seja o cristianismo. E a igreja também não deve defender o ateísmo de Estado. Alguns países da antiga União Soviética que adotaram esse ateísmo de Estado, e aí visando abolir todos os símbolos religiosos das nações na qual esse regime foi instalado. Ok, irmãos? Então vamos prosseguir. E aqui nós vamos entrar em algumas outras questões que são importantes para a nossa reflexão. A primeira é, pelo simples fato de um determinado político se declarar cristão, devo dá-lo o meu voto? Irmãos, eu quero começar tratando deste assunto com uma ilustração. Suponhamos que você vai para um hospital com apendicite. Aí chega lá, tem 2 médicos. Os 2 são médicos, mas somente um tem ali a formação necessária para fazer aquela cirurgia. O que não tem a formação é cristão, e o que tem a formação não é cristão. Com quem você gostaria de fazer essa cirurgia? Com um médico que sabe fazer a cirurgia,
ou com um médico que não sabe, mas é cristão? Eu gostaria de fazer com um médico capacitado que sabe me operar. Então, nesse sentido, por que a gente trataria de uma maneira diferente essa questão política? Existem pessoas que, apesar de não declararem publicamente a fé cristã, são mais defensoras de valores morais cristãos, são mais capacitadas tecnicamente do que muitos cristãos que se candidatam para votar e que usam o nome de Deus como uma ponte para chegar aonde querem. Existem pessoas que são cristãs, até mesmo aí ocupam cargos na igreja, mas não são preparados, são despreparados tecnicamente, são despreparados em todos os sentidos, inclusive biblicamente, para estarem ali. Então, em relação a essa pergunta, devemos observar o seguinte: se houver dois candidatos com as mesmas aptidões técnicas, com as mesmas capacitações, mas um é cristão e o outro não, obviamente, pelo fato de crermos na palavra de Deus e nos valores cristãos, devemos optar por votar nesse que se posiciona de forma clara com os seus valores cristãos. Mas em uma ocasião em que temos um cristão despreparado e outro que não é cristão e é preparado para estar ali, devemos votar naquele que é mais preparado. O fato de alguém dizer que é crente, que é evangélico, que é cristão, não deve ser aí um rótulo para definir se ele é capacitado ou não a estar aí na Câmara de Vereadores ou então na Prefeitura. Devemos observar isso. E uma outra questão: o nosso papel como igreja, ele deve se resumir somente ao evangelismo e ao culto? Conforme a gente já vem tratando até aqui, obviamente não. O papel da igreja vai além disso. E existem teólogos até de renome que defendem isso. Que o papel da igreja se resume a evangelismo e a culto. E que, portanto, a igreja não deve se preocupar com as demais questões. Porque o contexto da ação da igreja se resume a isso. Mas quando observamos à luz da palavra, nós não vemos isso. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 7, Jeremias vai dizer: olha, vamos nos engajar, ou engajemos com a construção e na oração pela cidade de nosso exílio. Jeremias falando: olha, até a cidade de nosso exílio, ela deve ter da parte de nós um olhar pelo qual nós oramos e estejamos engajados a construí-la, a sermos participativos, a sermos este político que olha para a cidade visando o bem de todos. Então, o papel da igreja não se resume somente a evangelismo e culto, irmãos. E vai muito além disso. O papel da igreja envolve todas as instâncias de relacionamento que nós temos, inclusive esse relacionamento político. Uma outra questão: o cristão pode ser um militante político? O cristão, ele deve se posicionar de forma clara em relação a tudo aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Nós já dissemos isso aqui. Mas há um grande problema quando a militância se torna o alvo principal da vida do cristão. Ao ponto de o cristão ele adotar para si políticos de estimação e partidos de estimação de uma tal maneira que, ainda que este político ou esse partido cometa erro, o cristão está ali o defendendo. Erros que a palavra de Deus condena, ele está ali defendendo. Então, devemos tomar muito cuidado com o fanatismo político neste contexto. Existem pessoas que tratam políticos e partidos políticos como time de futebol. Meu time aí caiu para a Série B e eu continuo cruzeirense. Outros times aí também chegaram a cair para a Série B, tiveram ali o apoio de torcedor em toda instância, em todo momento. E algumas pessoas tratam o político e as questões políticas como time de futebol. Se o cara tá certo, tá errado, tá roubando, não tá, eu tô ali, eu tô defendendo. Ele é meu político, esse é o meu partido. Não, irmãos. Quando a gente faz isso, a gente está idolatrando o político, a gente está idolatrando um determinado partido.
e somente Cristo é o nosso Senhor. Se errou à luz da palavra, devemos defender a justiça. Se acertou, louvado seja Deus. Se está mal, não dá. Vamos votar, vamos trabalhar para que haja uma troca aí. Então, devemos tomar muito cuidado com este aspecto. A militância, ela se torna perigosa quando ela rouba um lugar, rouba um tempo, um espaço que deve ser somente de Deus em nossos corações. E quando o fanatismo político se torna o nosso Senhor. E aqui eu estou indo para uma das nossas últimas questões. Eu coloquei essa questão aqui, talvez até muitos vieram para cá com este questionamento. Então, esquerda ou direita? Irmãos, algumas estatísticas apontam, essas estatísticas que eu vi, ela tem maior relação com os Estados Unidos, mas também é muito aplicável ao nosso contexto, que a polarização política, ela cresce a cada dia mais e mais. O que isso significa? Que cada vez mais pessoas se aproximam dos extremos, dos extremos dos pensamentos da esquerda e dos extremos dos pensamentos da direita. E quando nós pegamos os dois extremos, nós vemos que eles são muito parecidos. Os dois extremos são baseados em uma ditadura, em algo impositivo, em uma supressão de liberdade, em algo que nos seus extremos não condizem com a palavra de Deus. E eu quero chegar, e onde eu quero chegar com isso, é que todo ser humano, ele possui em si o DNA do pecado. Conforme a gente sabe, desde que o pecado adentrou a humanidade, todo ser humano possui em si o DNA de pecado. Então, ambos os sistemas, direita e esquerda, são sistemas caídos. O que eu quero dizer com isso? Que em algum momento ambos estão contaminados por algo que não condiz com o Evangelho e com a palavra de Deus. Então, nesse sentido, esquerda ou direita, nós devemos dia após dia nos dedicarmos a estudarmos a palavra de Deus com afinco e com as posições que são defendidas por ambas as partes, para que pensemos de forma bíblica. Principalmente quando a gente se vê em meio a esses conflitos de esquerda e direita, para que a gente tenha um posicionamento bíblico e para que até sejamos mais difíceis de rotular. Eu posso, por exemplo, defender sistemas de trabalho no qual a relação empregado e empregador são relações mais justas, e eu posso defender também o conservadorismo moral, quando se trata de moral cristã. E quando a gente pega, por exemplo, esses dois conceitos, a gente vê que um faz mais parte de um lado, o outro faz mais parte do outro. E no fim das contas eu estou pensando como biblicamente. Eu estou trabalhando a minha mente, amoldando a minha mente para pensar como Cristo pensaria. Então, eu não vou aqui falar, a esquerda está errada, a direita está certa, a direita está errada, a esquerda está certa. Não. Como igreja, nós devemos pensar biblicamente de uma tal maneira que nas grandes questões, ou naquilo que são os pilares da nossa fé, nós tenhamos mais pontos de convergência, ou seja, de concordância, do que de divergência. Ok? Então, que pensemos biblicamente, que busquemos pensar como Cristo pensaria, e não como o sociólogo tal, ou o psicólogo tal pensaria. Não, como Cristo pensaria. O que a palavra de Deus defende, como a palavra de Deus nos doutrina. Ela é o nosso manual de fé e prática. Um outro ponto, como dialogar com quem possui opinião contrária. Algo muito difícil no nosso contexto. As pessoas têm dificuldade de conversar sobre política porque não conseguem dialogar com quem pensa diferente. Mas lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, a palavra de Deus, em um contexto que tem relação com a defesa da nossa fé, olha o que a palavra de Deus nos diz. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração,
estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Nós vemos aqui em 1 Pedro 3, versículos 15 e 16, a palavra de Deus nos orientando a defender a nossa fé com mansidão, irmãos. Em um diálogo, a gente tem que ter a convicção do seguinte: a outra pessoa pode não ter tido acesso às mesmas informações que eu tive, ou eu posso não ter tido acesso às informações que aquela pessoa teve. A outra pessoa não teve as mesmas experiências de vida que eu tive, e eu não tive as mesmas experiências de vida que ela teve. E então, neste contexto, qual que é o ponto de convergência da igreja? É a palavra de Deus, que independentemente das nossas diferentes posições, tudo deve se convergir na palavra de Deus e na vontade de Jesus, e na vontade do nosso Deus. E quando eu estou conversando então com alguém que desconhece a palavra de Deus fora do ambiente eclesiástico, eu devo tratar com respeito aquilo que a outra pessoa pensa, por mais absurdo que eu ache, e devo simplesmente expor a minha fé com mansidão e amor. E eu tenho certeza que quando agirmos assim, as pessoas serão muito mais tocadas do que quando agirmos de maneira arrogante, de maneira áspera, como os ímpios fazem. Quem responde de forma áspera, arrogante e impaciente são os ímpios. A palavra de Deus nos ensina isso. Nós, como filhos de Deus, nós respondemos com mansidão, com amor. E com certeza, fazendo isso, mais pessoas serão tocadas pela exposição do Evangelho. Tem uma frase que eu vou só parafrasear ela, que eu ouvi ela há uns 12 anos atrás, mas ela diz o seguinte, que muitas pessoas querem atrair abelhas com fel. O fel é algo amargo, e nesse contexto é muito aplicável. As pessoas querem ser ouvidas tratando de forma amarga as outras pessoas, tratando de uma forma arrogante. E isso não nos dá espaço, isso rouba o nosso espaço de sermos ouvidos. Devemos defender com clareza, com sabedoria, aí, através da graça de Deus e do Espírito Santo de Deus que nos direciona. Irmãos, então aqui nós concluímos esse ciclo de perguntas e eu quero falar só um pouco aqui a respeito do papel do prefeito e do vereador. As nossas próximas eleições aí serão para prefeito e para vereador. E é importante a gente saber esses papéis. O prefeito, ele simboliza o executivo da instância municipal. O que isso significa? Ele é aquele que lidera os demais cargos que estão na esfera municipal, ou seja, na esfera da cidade. E ele conta com seus secretários, que são nomeados por ele, e conta também com o auxílio dos vereadores. E o papel do vereador, o vereador ele possui 4 funções principais. A primeira função é a função de legislar. O vereador ele é um legislador da cidade, então ele elabora projetos de lei, ele aprova projetos de lei e ele também, neste contexto, ele faz algumas reavaliações de algumas leis existentes. O segundo papel do vereador, que é esse de fiscalizar, está relacionado à fiscalização do próprio executivo. Sempre que o prefeito é acionado, ele pode comparecer à Câmara de Deputados para prestar esclarecimentos. Então, se existe alguma questão na prefeitura que não ficou claro para você, você pode acionar o vereador que você votou, para que ele acione o prefeito e peça esclarecimentos, de repente uma promessa, de repente algo que ficou inacabado, você pode recorrer ao seu vereador nesse sentido. Um outro papel do vereador é o de sugerir. Ele sugere melhorias, ele sugere, por exemplo, reformas de ruas, sugere canalizações de esgoto. Então, a partir do momento que o vereador ele tem conhecimento
destes problemas, ele leva ao executivo, que é o prefeito, esses problemas, para que haja ali uma resolução imediata. E tanto o prefeito quanto o governador, eles têm o papel de serem representantes de quem votou neles e, uma vez eleitos, né, representante de toda a cidade. Então, eu estou dizendo isso porque, pense bem, se você tem um vereador confiável, alguém que é de boa fama, alguém que é compromissado, que possui vocação, possui capacidade técnica na sua região, opte por votar em alguém da sua região. Não estou aqui fazendo propaganda para ninguém, deixando claro isso. Mas por quê? Porque um vereador da nossa região ele tem mais acesso e ele tem uma visão mais profunda dos reais problemas da comunidade nas quais vivemos. E para a avaliação do prefeito também, leve em consideração esses pontos. E, irmãos, apenas para concluir, eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos de cristãos que se posicionaram publicamente, se posicionaram politicamente e foram grandes instrumentos de Deus ao longo da história. Nós já tratamos de alguns exemplos bíblicos, mas existem outros cristãos ao longo da história que tiveram grandes feitos pelo fato de se posicionarem, de não recuarem, de não abrirem mão de exercer ali o seu papel de cidadania. Por exemplo, nós temos um cristão chamado William Wilberforce, que ele foi o primeiro anti-escravagista da Europa. Foi aí um dos contribuintes pelo fim do tráfico de escravos na Europa. Na América do Norte, um outro grupo também que lutou contra a escravatura, e eles possuíam ideais cristãos, eles eram cristãos, que foram os Quakers. Martin Luther King, que foi aí um grande responsável aí pelo fim da segregação social. E aqui eu trago um fato muito interessante para você que assiste a EBD e que tem a oportunidade de inserir o seu filho neste contexto. Você sabia que as escolas bíblicas dominicais, elas foram grandes influenciadores para que outras escolas mistas surgissem ao redor do mundo? Em um período onde a segregação racial imperava, ou seja, havia separação de crianças negras e crianças brancas, homens brancos, homens negros, mulheres, etc., a escola bíblica dominical ela influenciou de forma muito positiva para que essa segregação aí acabasse. A nossa própria Constituição, segundo o Dr. Glauco, você pode pesquisar isso, ele tem um livro falando sobre isso. A nossa própria Constituição é baseada, ela sofreu influência da forma com a qual a igreja lida com a palavra de Deus. A igreja tem a palavra de Deus como a lei que reina sobre a sua vida, e assim também a nossa Constituição. A autoridade máxima do nosso país é a nossa Constituição. Então, quando a igreja se posiciona, quando a igreja se levanta em oração, em obediência, em santidade e age, grandes coisas acontecem. O nosso Senhor age, o Espírito Santo de Deus age. Então, não abra mão desse papel. Vote, pesquise, aprenda, se envolva. Em nome de Jesus. Amém? Temos perguntas, comentários? Temos algumas perguntas. Na verdade, a participação foi muito legal de todo mundo, respeitando muito bem. Isso é muito importante, muito legal da parte da nossa igreja, né? Temos esse privilégio de ter membros muito pensadores, né? Amém, amém. A Cabral Escola de Música, que por sinal é a melhor escola de música de Contagem e região, muito bem colocado. Quanto mais ouço o outro que pensa diferente, mais aprendemos. A Kênia comentou: precisamos muito aprender, estudar sobre tudo, principalmente a política. E quando formos cobrar algo, também lembrarmos que também somos reflexo do que somos e fazemos. Eu mesmo perguntei, fake news. Quando compartilhamos uma informação que não sabemos que era mentira, cometi pecado? Então aqui vamos aos comentários, né? A Cabral Escola de Música comentando aqui, né? Fazendo até uma propaganda, excelente escola de música aí para você que quer envolver seu filho aí com a música, ministério.
é um excelente caminho aí, Cabral Escola de Música. Né? E eu vi aí um comentário da Babi, do Ed, né, falando a respeito de ouvir o outro, dessa importância. Quanto mais a gente se abre a ouvir o outro, mais a gente aprende. Isso é um fato. Por mais contraditória que seja a opinião do outro, é interessante a gente entender os fundamentos. Como que se originou? Uma opinião, um ponto de vista não se origina do nada. Tem um pano de fundo, né? E a Kênia falou a respeito da importância da gente estudar sobre tudo, da gente estar antenado. E isso é muito importante, irmãos, nos dias atuais. A gente pensar biblicamente acerca de tudo, né? E a escola bíblica é um momento para a gente fazer isso. A gente está pensando biblicamente sobre política. Pensando e falando sobre política à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus, que tem direcionamento para tudo em nossas vidas. Isso é muito importante. E o Gabriel falou que, fez uma pergunta sobre a fake news, né? Se quando compartilhamos fake news cometemos pecado, né, Gabriel? Compartilhamos fake news não sabendo que era mentira, né? Sim. Compartilhamos informação sem saber que é mentira. E sem pesquisar, isso a gente comete pecado. Sim. O Gabriel perguntou se a gente compartilhar uma fake news sem saber que aquilo ali é mentira, a gente compartilha, a gente comete um pecado. Primeiramente, se tratando de qualquer informação que chega até nós, irmãos, devemos ter certeza de que aquela informação é verídica. Hoje em dia é muito comum a divulgação de informações equivocadas, de informações erradas. Até mesmo, principalmente em relação à palavra de Deus. Né? Nós vemos aí, igual aconteceu um fenômeno da lua de sangue, um fenômeno que acontece com periodicidade. Algumas pessoas já postaram ali várias teorias bíblicas a respeito, mas e vemos assim muita mentira, inclusive no contexto político é muito comum. Então devemos ter fontes confiáveis. Devemos ter certeza daquilo que estamos compartilhando. Não compartilhe qualquer coisa. Se você não sabe se é verdade, não compartilhe. E em relação a essa questão de ser pecado, o pecado ele está muito relacionado à nossa consciência pecaminosa. Quando nós temos a intenção de pecar, mesmo que a gente utilize, às vezes, eu pequei acidentalmente, mas de uma certa maneira a minha carne se inclinou àquilo ali. Né? Houve uma intenção. Né? Se não houvesse intenção no pecado, não haveria culpa. Né? Então, quando a gente compartilha uma informação que não é verdade, mas sem saber, de uma forma que não é maldosa, eu relacionaria isso mais a um erro do que a um pecado. Então, nós erramos ao fazer isso. Mas associar isso a uma prática pecaminosa, isso daí pode haver outros pontos de vista, mas biblicamente eu não vejo essa associação. Ok. A Clínica de Podologia Carla Ribeiro, que é a melhor da região também. Louvemos a Deus pelo privilégio de poder abrir os olhos dos irmãos. Pastor Renato que mandou essa, Deus abençoe Jonathan, e mandou também, não vote em branco, igreja. Pastor Renato. Amém, amém. E uma última pergunta que foi no Instagram, que não é para ser identificado. Jesus era liberal ou conservador? Se Jesus era liberal ou conservador? Essa questão do liberalismo e do conservadorismo, do ponto de vista dos valores morais, Jesus ele conservou tudo aquilo que está no Antigo Testamento. Jesus ele conservou. Nós vemos que a moralidade dos 10 mandamentos, em momento algum, ela foi ali infligida por Jesus. De forma alguma. E obviamente, não é pelo fato de que Jesus ele trouxe uma maior profundidade da lei que ele se tornou um liberal nesse sentido. Ele conservou os valores morais da nossa ética cristã. Ali, principalmente quando a gente fala de valor moral da ética cristã, a gente pode resumir ali nos 10 mandamentos. Ele foi um conservador. E ele trouxe maior clareza ainda nesse aspecto. Pelo seguinte, por exemplo, quando a gente fala
aquela passagem que fala do olho por olho, dente por dente, Jesus fala, olha, deem a outra face. Quando fala a respeito do adultério, olha, se você olhar para uma mulher com um olhar pecaminoso, você já cometeu adultério. Né? O judeu ele tinha que o adultério era o ato de coabitar fora do casamento. Mas Jesus ele traz ainda uma interpretação mais profunda e mais rigorosa nesses aspectos da palavra de Deus. Jesus não inovou em relação à moralidade, ele conservou. Até porque, neste sentido, um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Malaquias vai dizer que ele não muda, em Tiago 1,17 vai dizer que Deus não muda e nele não há sombra de variação. Então, espero ter respondido aí essa questão. Jesus não foi liberal nesse sentido. No geral, toda a igreja agradecendo a aula, a Irene, a Kênia, e outros nomes aqui, Débora, tudo agradecendo a aula que foi maravilhosa e uma excelente oportunidade de ganhar mais conhecimento. Amém. Né? E mandar um abraço aí também para a clínica, né? Carla Ribeiro, pastor Renato aí sempre participando, deixando o recado, não votem em branco. E de fato, irmãos, vamos nos esforçar, vamos exercer aí a nossa mente, a nossa capacidade de avaliação, para que a gente consiga aí, à luz da palavra de Deus, optar aí pelas melhores opções. E só o último convite para o culto de hoje à noite. Aí um último convite, lembrando do culto de hoje à noite. Se você não se inscreveu, se inscreva, esteja presente, esteja conosco aí em nome de Jesus. E se ficou alguma dúvida, nos mande, porque existem algumas questões que podem ter algumas ramificações, algumas particularidades, então é muito importante a sua dúvida para nós. Igual essa última questão, por exemplo, do conservador e do liberal, geralmente gira em torno deste contexto da lei. Né? E tratamos aqui acerca da lei moral. Jesus ele foi conservador nesse aspecto, mas é importante a gente entender o plano de fundo de toda pergunta, inclusive dessa aí. Então esteja na total liberdade, tamo junto, grande abraço, até mais.